Então aqui estão as cadeias carbônicas e como elas são representadas. O etano, que é formado por essas moléculas aqui, ó, 2 carbonos ligados entre si, e cada carbono desse ligado a 3 hidrogênios, ele pode ser representado por aquilo que a gente chama de fórmula estrutural plana. É como se a gente pegasse aquela molécula que a gente viu anteriormente e achatasse ela no plano. A gente está vendo ela de forma plana. Porém, essa molécula não é plana. Ela está distribuída tridimensionalmente. Só seria plana se tivesse o quê? Uma ligação dupla aí, certo? Ela pode ser também, o etano também pode ser representado por sua forma estrutural condensada. No caso aqui eu não quero ver toda a estrutura, eu só quero ver a ligação entre carbonos e carbonos. Vejam vocês, o hidrogênio está aqui na frente, tá vendo? Mas o hidrogênio só faz uma ligação química. Isso aqui só é uma forma de mostrar. Na verdade, essa ligação que está sendo mostrada aqui é entre 2 carbonos. Tá? Às vezes a gente escreve isso aqui colocando os hidrogênios antes do carbono. Para quê? Para enfatizar, para mostrar para a pessoa, para ela não se confundir de que essa ligação é entre 2 carbonos. Podemos também mostrar a fórmula molecular para representar o etano, que seria só os átomos que compõem essa molécula, e sua forma espacial, tá? Que é por essas bolas e varetas. Porque todas essas moléculas elas estão distribuídas no espaço, de forma que haja menor repulsão entre esses átomos. Porque sabemos que todos esses átomos aqui possuem elétrons, né? Essa ligação possui elétrons, essa também. Então elas vão tentar ficar o mais longe possível. Uma vez que cargas iguais tendem a ficar o mais separados possível. Já o propeno aqui embaixo, o que a gente visualiza? Uma ligação dupla aqui, certo? Então essa parte da molécula é uma parte plana, certo? Por conta da existência dessa ligação dupla. Ó, como está vendo aqui, ó. Tá? Se a gente pegar essa parte aqui, ó, é uma parte da molécula que forma uma estrutura planar no espaço. Ela pode ser representada mostrando todas as ligações que envolve ou somente as ligações entre os carbonos, tá? Ou de forma espacial. Isso aqui é para a gente ter maior ideia da relação desses átomos no espaço por conta dessa repulsão das ligações químicas. Então vamos entender melhor, principalmente essa distribuição no espaço. Eu vou mostrar para vocês um programa, na verdade, chamado Avogadro, em que ele mostra essa distribuição no espaço para vocês visualizarem isso melhor. Esse programa você pode baixar em qualquer lugar. E aí eu vou colocar um átomo de carbono. Olha, um átomo de carbono ele já coloca os hidrogênios. Então o átomo de carbono esse mais escuro e esse cinza mais claro são os hidrogênios. Então eu vou movimentar esse camarada aí. Não há planos aqui. Ó. Há uma formação de um tetraedro. Ó, rodar para o outro lado, tá vendo? Agora, se eu fazer um etano aqui, olha aí o que vocês estão vendo. Essa é a parte, ó, a maior repulsão. Então você não vai ter hidrogênios um do lado do outro. Tá vendo que eles estão intercalados? Ó? Aqui não tem hidrogênio, só tem de um lado. Aqui só tem de um lado. Para quê? Isso aqui minimiza a repulsão entre eles. Ó. Estão alternados. Ó. Aqui existe um, lá não tem outro. Então essa forma tetraedro com a ligação simples. Agora se a gente botar uma ligação dupla aí entre os carbonos, olha a mudança que vai ter. Forma um plano, tá vendo? Deixa ele rodar para a gente conseguir enxergar. Há a formação de um plano, ó. Certo? Os hidrogênios vão estar mais longe possível um do outro. Por que forma esse plano que não muda? Porque você tem aquela ligação frontal e essa ligação lateral. Uma ligação sigma e uma ligação pi. Faz com que ela forme esse plano, certo? Ela não consegue, para os hidrogênios ficarem alternados, ia quebrar essa ligação, porque isso aqui ia ter que rodar. Agora a ligação tripla, tá vendo? Forma uma linha, ó. Vamos ver agora. Até eclipsa lá, a gente não consegue ver o outro hidrogênio. Por que forma uma linha? Porque é a ligação sigma frontal e duas ligações pi, uma nessa orientação para cima e outra nessa orientação a 90 graus. Então forma uma linha aí. E se a gente tiver uma cadeia carbônica, elas se ligam em zigue-zague. Tá? Por que elas se ligam em zigue-zague? Para diminuir essa repulsão entre os elétrons que estão
nas ligações químicas. Então as substâncias orgânicas que têm cadeias carbônicas, elas não formam a linha carbono-carbono como a gente vê lá na estrutura planar, né, como a gente viu. Na verdade ela forma esse zigue-zague. Tá? Para quê? Para diminuir a repulsão entre os elétrons dessas que estão nessas ligações aqui. Então vamos lá, como a gente viu anteriormente, né, essa é uma estrutura planar, né, essa aqui é uma forma estrutural planar, mas ela não se encontra assim no espaço. Essa aqui é uma forma da gente ver todas as ligações aí de uma maneira fácil. Então existe uma classificação de carbono, né, dos átomos de carbono nessas cadeias. Para que isso? Para a gente localizar esse carbono. E para que localizar um carbono, professor? Ora, às vezes tem uma região, uma parte da molécula, que vocês vão ver com o passar dos estudos que a gente vai fazer, que ela nos interessa para saber alguma propriedade dessa substância. Certo? Então temos que localizar esse carbono. Uma molécula grande, por exemplo, a gente pode citar lá no carbono primário dessa molécula, existe uma parte dela onde é polar, onde vai reagir ou interagir, né, com outra substância polar. Então você consegue localizar facilmente, sabendo o que é carbono primário, por exemplo. Então o que é um carbono primário? Carbono primário nada mais é que aquele carbono que é ligado a outro. Se tem um carbono ligado a outro carbono, apenas um carbono ele é chamado de carbono primário. Certo? Então tanto esse carbono aqui como esses são primários. Então na molécula de etano existe 2 carbonos primários. O que é um carbono secundário? É um carbono que é ligado a outros 2 carbonos. Então se um carbono é ligado a 2, ele é um carbono secundário. No propano existe tanto carbono secundário como 2 carbonos primários, porque esse carbono só está ligado a outro. Certo? Carbono terciário, como o nome já diz, são carbonos que são ligados a outros 3 carbonos. Tá? Nessa molécula de metilpropano, você tem um carbono terciário e 3 carbonos primários, que são ligam a mais um. Carbono quaternário. O que é um carbono quaternário? É um carbono que é ligado a outros 4 carbonos.